Então, pessoal, hoje a gente vai voltar falando ainda de progressões, tá? Em particular, hoje nós vamos falar de progressão geométrica. Só para retomar um pouquinho aí, para vocês lembrarem, tá? Que a gente trabalhou lá na progressão aritmética, a questão da sequência. Então, na progressão geométrica tem uma coisa que é bem semelhante, né? Por exemplo, quando a gente trabalha aí AN, onde o N significa que vai ser o valor de algum número qualquer, né? Vai ser o número que você quer. Então, não podemos esquecer disso aí, então a gente tem que retomar esse conceito, tudo bem? Então, N sempre vai ser a sequência que eu quero, o número que eu quero. Então, se eu falar assim, supondo que eu quero o quarto número, então no lugarzinho do N você vai tirar e vai colocar 4. Supondo que eu quero o 20º termo, tá aqui o 4, né? Supondo que você quer o quarto termo, então você põe aí o N vira 4 porque você quer o quarto termo. Mas se você quiser o 20º termo, você tira o N e coloca A20, tá? Sequência do mesmo modelo, você sempre vai ter A1, A2, A3, A4, A5. Porém, a progressão geométrica tem algumas diferenças quando a gente trabalha aí. Por exemplo, para ser classificado como progressão geométrica, ela pode ser, a classificação, né, de uma progressão geométrica pode ser crescente, quando você tem números crescendo, né, constante, decrescente, alternantes e estacionários. Ou seja, a crescente, acabei de falar, né, quando seus termos vão aumentando. A constante, quando seus termos são todos iguais, igual aqui, ó, 4, 4, tá vendo? O tempo inteiro. Decrescente, quando a gente tem seus termos diminuindo. Então, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. Números negativos, então eles estão diminuindo, tá bom? Alternantes é alternado quando os sinais de seus termos se alternam. Foi o que a gente colocou aqui, ó. 1, o outro é menos 2, aí vem o positivo 4, negativo menos 8. E as estacionárias, né? Quando o nosso A1, nosso primeiro termo é diferente de 0. Só que todos os outros são 0. Então aqui o primeiro termo é 2 e os demais vale 0. Nós temos a sequência finita, aquela que você não vê reticências aqui. E nós também temos uma sequência infinita, né? A PG finita e tem a PG infinita. A diferença aqui da PG finita e infinita vai influenciar geralmente quando a gente for calcular a soma dos termos, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mesmo procedimento lá da PA, tem o cálculo do termo geral, né? Onde a formulazinha fala o seguinte, que a N é igual a A1, ou seja, o primeiro termo multiplicado por Q, que agora é a razão, tá? Lá na PA era R, agora aqui nós temos o Q, que significa razão, na PG, tá bom? Cida, mas como que eu calculo a razão aqui na PG? Vamos pegar um exemplo. Para você calcular a razão, gente, sempre você vai estar dividindo o A2 pelo A1, tá? Você faz a divisão. Então, se eu quiser saber aqui a razão de qualquer um nessa PG, eu posso chegar aqui, por exemplo. Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, o quinto termo, 16. Aí eu vou dividir esse 16 com o seu anterior, que o anterior é 8. Então, 16 dividido por 8 dá 2. Então, minha razão na PG vale 2, tudo bem? Se eu pegar aqui, ó, 4 dividido pelo 2 também, vai dar 2. Então, sempre aquele número que você escolher, você vai ter que dividir com o anterior. Não pode esquecer, tudo bem? Que é a mesma coisa, ó, nessa finita, se você pegar o 32 e dividir com 16, você vai encontrar o quê? Por coincidência, 2 também, tá? Deixei quase a mesma coisa. E por aí vai. Então, volta aqui. Então, Q é a nossa razão. O N nós já sabemos, né, que é aquele termo que você quer, é aquele número de... Aliás, o N é o valor de termo que tem lá na PG, tá? Se tiver 8 termos, 10 termos, quiser o 50º termo e por aí vai. Só que aqui a razão ela é elevada, ela é uma potência, tá bom? A gente vai calcular isso aqui daqui a pouco no exemplo. Nós temos a soma dos N termos de uma PG finita, tá? Então, a soma dos termos aqui, a gente sabe que o N é o número de termos aí que a gente vai ter para calcular. O A1 é o primeiro termo, Q é a razão, e aqui a gente tem esse Q elevado a N. Só que aqui, só esse Q que está elevado a N, é diferente que da anterior, tá vendo? Que aqui, ó, é N menos 1. Então, sempre você vai subtrair o número do termos menos 1. Já na soma aqui não, ó, você só eleva. Então, se for 5 termos, Q elevado a 5, tá? Menos 1 aqui ele não está elevado.
dividido pela razão menos 1 também. Isso para uma PG finita. Quando for uma PG infinita, a gente vai usar esse outro modelinho aqui, tá? A1 vai ser dividido por 1 menos a razão. Tranquilo? Baseado nisso, nós temos aqui o exemplo. Vamos lá, então. A sequência seguinte é uma progressão geométrica. Beleza. Observe. 2, 6, 18, 54. Tá vendo aqui? Ó, ela é infinita. Determine o oitavo termo dessa progressão. Bom, ele quer que a gente calcule aqui o oitavo termo. Ele não falou nada de soma dos termos, então você pode esquecer essa fórmula e essa aqui também, tá? Nenhuma dessas duas fórmulas a gente vai usar. Se ele quer o oitavo termo, a gente vai pegar essa formulazinha aqui, tudo bem? Então, beleza. Pega na formulazinha, colocamos aqui. Ele fala o seguinte, determine o oitavo termo. Gente, se é o oitavo termo, então agora no lugar de colocar a n, a gente vai colocar o quê? O n significa número de termos. Então, você vai tirar apenas o n e vai colocar... Então, aqui, ó. Como a gente vai tirar o n e vai colocar apenas o 8. Tranquilo? Bom. E vamos analisar aqui, o que mais que ele tem aqui, ó. É igual a 1. Gente, A1 é sempre o primeiro termo. Qual é o nosso primeiro termo? 2. Então, você vai tirar o A1 e vai colocar 2. Multiplicado. Tá vendo que a gente tem uma multiplicação aqui? Então, segue padrão. Vezes o quê? Quem é o nosso quê? A Cida falou lá atrás. Que é razão. Para você saber a razão, sempre você vai dividir o segundo termo pelo primeiro, ou então o terceiro pelo segundo, ou então o quarto pelo terceiro. Por exemplo, se você pegar o 54 aqui, você quer saber a razão através dele, então você vai pegar 54 dividido com 18. Tá? Ah, não, quero pegar isso não, é muito grande, eu vou pegar esse pequenininho. Então, tá bom, pega o pequenininho. 6 aqui, ó. Então, eu vou dividir com 2. 6 dividido com 2 dá quanto? 6 dividido por 2 vai dar 3, beleza? Aí, você vai tirar o que aqui e vai colocar 3. Tá. Mas e esse nzinho aqui, ó, Cida, ele é o quê? Gente, esse nzinho é aquele 8 que você colocou lá atrás, ó. Então, esse nzinho é 8. 8 menos 1 dá o quê? 7. Então, nós ficamos aí, né, com 3 elevado a 7. Vou repetir, ó. Quem é o quê? Razão. Só dividir, ó. 6 dividido pelo anterior. 6 dividido por 2, 3. Beleza. Então, tira o quê? Põe 3. Lá em cima, o n. N é o número de termos, né, que a gente está calculando. A gente até colocou ele aqui, ó. Então, 8 menos 1. 8 menos 1, 7. Agora, fazer continha tranquilamente. Primeiro, você tem que fazer a potência, tá? Então, 3 elevado... Então, se a gente fizer, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Vezes 3, 729. 729 vezes 3 vai dar 2.187. Tudo bem? Então, primeiro resolvemos a potência. E por último, multiplica por 2. 2.187 vezes 2 vai dar 14, vai 1, 5, 4.374. Combinado, então, certinho? Então, esse aí é o nosso cálculo, tá? Como se procede a poder fazer uma PG. Vocês têm lá a atividade. Bora pegar ela agora para ver o que ela nos diz. Então, aqui a gente tem nosso material, certo? Eu só peço para vocês copiar e responder os exercícios no caderno. Tudo isso que eu falei, pessoal, na explicação agora, tá aqui, ó. Você não precisa passar isso pro seu caderno, tá? Tudo que a gente conversou tá aqui nesse material explicativo. E, por coincidência, lógico, eu fiz com vocês a questão número 1, tá? Então, a número 1 aí já tá feita lá no exemplo. Nós temos aqui a questão 2, várias tábuas iguais estão em madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. Uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Por exemplo, na primeira pilha você tem uma tábua. Na segunda pilha você tem 2. Na terceira 4. Na quarta 8, né? Determine a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha. Então, aqui você vai montar aí seu parênteses, né? Com 1, 2, 4 e 8. Nesse momento, você vai
tá querendo calcular o da 12ª pilha, então você pode estar substituindo lá na nossa formulazinha, né? O AN pelo A12, tá bom? Aplica na fórmula semelhante ao número 1 e desenvolve aí. Na 3, sabendo que uma PG tem A1 quadro, que é o primeiro termo, a razão 2, determine a soma dos 10 primeiros termos da progressão. Então aqui agora a gente está falando de soma, certo? Nesse caso você vai usar um daquelas duas somas lá, ou a finita ou a infinita. Só que ele já foi bem claro, né? Determine a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão, tá bom? Só jogar na forma de soma lá e fazer o cálculo. Na número 4, determine o 10º termo de uma progressão geométrica cujo primeiro termo é 2 e a razão agora é 3. Também só jogar lá naquela primeira, segunda, hein? Vou deixar aí a dica para vocês, tá? Ó, 10º termo, só que é isso, falou nada de soma, então tá fácil. Na questão 5, qual é o 15º termo da PG? Gente, só o 15º, misericórdia, muito fácil. Lembra 1. Na 6, considerando a PA de razão 2 e primeiro termo igual a 2 e a PG que possui mesma razão e mesmo primeiro termo, qual a diferença entre o 10º termo da PG e o 10º termo da PG e o 10º termo da PA? Então agora aqui a gente tem as duas continhas, né, PA e PG. Então você vai pegar o 10º termo da PA e depois o 10º termo da PG. Como você vai calcular? Aqui, ó, a razão da PA vale 2 e o primeiro termo é igual a 2. Isso aqui é a PA. Então, lembra daquela formulazinha que a gente trabalhou na semana passada, tá? Que semana passada. E depois na PG, possui mesma razão. Qual que é a razão? 2 também, tá? E o mesmo primeiro termo, 2 também. Qual é a diferença então esses dois? Super fácil. Então, você vai jogar naquela forma que a gente acabou de fazer aqui atrás no exercício, tipo a questão 1, e depois você vai fazer o cálculo da PA, tipo que a gente fez na quinzena passada. Sempre calculando o 10º termo. Pega os dois 10º termo e veja a diferença, tudo bem? Daqui a pouquinho eu posto para vocês, então, nosso gabarito, tá? Tentem fazer aí com tranquilidade. Até daqui a pouco.